Bom, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de estar conversando com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa experiência, não somente no campo da construção do saber científico, mas também junto às nossas experiências de espiritualidade. Esse tema, em verdade, é tema de uma pesquisa em enfermagem. Nossa conexão não está muito boa, mas prosseguindo, é um tema que em verdade, é o resultado, digamos assim, de alguns recortes de uma pesquisa que nós fizemos em enfermagem por conta do coronavírus. A Revista Brasileira de Enfermagem solicitou-nos, aos pesquisadores, algumas investigações a respeito da temática e obviamente, como eu faço parte do grupo de pesquisa em Filosofia e História da Educação, AGOGE, e desenvolvo uma pesquisa em espiritualidade na formação de professores, eu entendi que deveria estar também na condição de espírita, trazendo a nossa contribuição para o esclarecimento de uma temática tão importante e que está, em verdade, ressurgindo nesses últimos tempos por conta do isolamento social. É notório que as pessoas têm buscado uma aproximação com essa força maior, com o Criador, com Alá, com Jeová, com Deus. Por aqui e acolá surgem as mais variadas manifestações de religiosidade e espiritualidade nas redes sociais. As pessoas estão muito preocupadas com o desenvolvimento de valores como solidariedade, como caridade, como fraternidade. Buscam unirem-se em oração pelas redes sociais, publicam mensagens de ressignificação de posicionamentos e de valores internos que dizem respeito ao incremento da esperança e da fé. Então, nós estamos observando uma explosão de espiritualidade em meio a esse caos que todos nós estamos vivendo. A impressão que eu tenho na condição de espírita e na condição de médium é que as forças superiores da vida estão oferecendo ao ser humano uma parada para a reflexão sobre os valores reais e sólidos que estavam profundamente esquecidos por conta da vivência e da experimentação de um paradigma que era o paradigma materialista. Então, parece-nos hoje que o pêndulo histórico está se voltando para um paradigma mais integrador, um paradigma onde as dimensões subjetivas que constituem a criatura humana, dentre elas a espiritualidade, se tornam cada vez mais importantes. Eu cito nessas nossas pesquisas um sociólogo e um filósofo europeu chamado Zygmunt Bauman, que é o criador daquele termo que tem sido sobejamente utilizado na sociologia, na psicologia, nas ciências da educação, se chama sociedade líquida. Ele vai afirmar que a sociedade contemporânea é uma sociedade da descartabilidade, é uma sociedade baseada nas relações com a calculadora, na mensuração, na matemática, na produção, no consumo, e um consumo extremamente imediato para logo mais se consumir outras novidades. O que significa dizer que nesta sociedade, aqueles valores sólidos cultivados pelas gerações anteriores, como, por exemplo, os valores da família, o estar ao lado dos indivíduos, o cuidar, o acolher, o escutar as dores alheias, são relegados a segundo plano. Então, parece, portanto, que as forças superiores da vida estão nos oferecendo esse momento de reflexão
sobre os nossos valores, a fim de que nós possamos ressignificar esses valores e incorporar ou trazer de volta ou reaproximar aqueles outros que estavam perdidos por conta dessa loucura generalizada que havia se instalado, enfim, no nosso meio social. Então, para começar essa nossa incursão ao tema da espiritualidade, eu preciso trazer para vocês uma história que foi obtida num dos nossos artigos em torno da psicanálise e que eu acho extremamente apropriado para o início da nossa conversa. Eu vou partilhar com vocês aqui as nossas lâminas do PowerPoint e vamos ver aqui se nós conseguimos. Estão conseguindo ver tudo direitinho? Sim. Ok. Então, vamos lá. Eu vou deixar desse jeito porque fica melhor para nós. Então, nesse artigo de Linhares, Observando o Invisível, uma epistemologia psicanalítica, ela vai nos trazer uma história muito interessante de um menino de aproximadamente 10 anos que não tinha pais, vivia com as suas tias, e que esboçou um comportamento um tanto quanto diferente em uma determinada noite. A tia apagou a luz e logo em seguida a criança pede-lhe para falar. E é óbvio que a tia fica assustada com aquilo. Mas por que ele está me pedindo para falar? Já que esse é um momento de dormir. E então pergunta a ele, mas por que você quer que eu fale, meu filho? Por que você quer que eu fale? Me dê uma resposta significativa para isso. Aí ele disse, não, titia, eu só quero que a senhora fale porque eu estou com medo do escuro. Aí a tia, naturalmente, muito compreensiva, disse, olha, se você está com medo do escuro, não tem nenhum problema. Acendamos a luz do abajur. Aí o menino disse para ela, não, titia, não precisa acender a luz do abajur. Eu só quero que a senhora fale, porque quando a senhora fala, tudo fica claro. Veja que coisa interessante. E a fala em si é algo que caracteriza sobremaneira a produção da ciência, a produção do conhecimento. A contação de histórias, digamos, ela faz parte, enfim, do nosso cotidiano. E essa contação de história me seduziu a partir do momento em que eu defini o meu objeto de pesquisa dentro da academia, dentro da universidade. Porque eu haveria de pesquisar, de investigar um fenômeno humano extremamente subjetivo. Um fenômeno humano que estaria, digamos, de certa forma afastado de uma possibilidade investigativa por parte de um método extremamente cartesiano, baseado na experimentação, na laboratorização, na mensuração, são, enfim, os métodos conhecidos como métodos quantitativos. Então, eu fui buscando, dentro da revisão de literatura, algo que pudesse se encaixar nesse meu anseio de busca de uma verdade para a minha temática de pesquisa. E, felizmente, encontrei uma metodologia que, de certa forma, tentou desenvolver uma perspectiva diferente
de investigação científica ali no finalzinho do século XIX, quando todas as ciências se voltavam para a filosofia positivista de Augusto Comte, que preconizava métodos científicos muito claros, objetivos, baseados na experimentação e na observação e na mensuração dos fenômenos investigados. E então, nessa perspectiva de ciência kantiana, os fenômenos subjetivos, como, por exemplo, os fenômenos sociais, os fenômenos psíquicos, não poderiam ou não seriam passíveis de investigação científica. E, de certa forma, isso ajudou a construir todo um arcabouço de pensamento e de valores dentro da ciência que ainda perduram em alguns meios. Mas o fato é que, nessa oportunidade, os sociólogos que queriam trazer para si a sociologia como uma ciência investigativa dos fenômenos humanos nas suas relações, criaram a sua metodologia, que ficou conhecida como sendo o método autobiográfico, ou método das histórias de vida. E esse método preconiza que, quando o indivíduo conta da sua história, quando ele compartilha da sua história, ele constrói saberes. Vejam que coisa interessante o que é que o método diz, né? Ele vai nos falar que o estudo a partir da coleta de histórias, de documentos, de relatos e narrativas de vida das pessoas, elas são extremamente importantes porque descrevem momentos decisivos na vida desses indivíduos. Há um sociólogo americano, ainda contemporâneo, que vai nos dizer que o que interessa aos investigadores em humanas, junto a essas pesquisas autobiográficas, são exatamente aqueles turning points, ou o momento de virada na vida dos indivíduos, ou as epifanias. São essas epifanias, ou esses momentos de virada, que nos trazem, digamos, a ideia de como aqueles indivíduos ressignificaram, enfim, as suas experiências. E esses estudos biográficos interpretativos, portanto, entendem que a vida dos indivíduos, em seus aspectos pessoais e experienciais, podem ser estudados, construídos, reconstruídos e inscritos. E é exatamente com base nesse método autobiográfico que eu tenho me permitido, nas mais variadas palestras, sejam espíritas ou não, compartilhar das minhas histórias. Nós ouvimos durante muitos e muitos anos alguns palestrantes espíritas dizerem que digamos assim, é um pecado de vaidade contar de si mesmo. E eu percebi, a partir do estudo desse método, que contar de si mesmo funciona como um instrumento de aprendizado. Eu não sei se vocês se lembram de que era extremamente prazeroso, por exemplo, sentar no colo ou ao lado dos nossos avós para ouvirmos-lhes as histórias de vida. Quando os nossos avós contavam os seus momentos, por exemplo, de superação de uma determinada dificuldade. E isso fundamenta, ou melhor dizendo, nos ajuda a desenvolver estratégias, instrumentos para enfrentarmos essas experiências, ou as mesmas experiências, se porventura elas acontecerem na nossa trajetória de vida. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi quando tinha aproximadamente 8, 9 anos de idade, junto com a minha avó. Sem sombra de dúvidas, os nossos avós, os nossos pais, eles com as suas
com as suas experiências, com as suas visões de mundo, nos ajudam a sedimentar, digamos assim, um roteiro de crenças e de valores que nos influenciarão no futuro. E eu creio, por exemplo, que muito da nossa espiritualidade, para além daquilo que nós trazemos como ideias inatas, tentando situar essa nossa conversa dentro de uma perspectiva socrático-platônica, nos ajudaram, digamos assim, a desenvolver uma certa visão sobre essa dimensão tão subjetiva da criatura humana. Isso seria o equivalente a dizer que dentro da nossa estrutura psíquica vivem ainda os nossos pais, os nossos avós, as suas crenças, os seus valores em torno da espiritualidade. E a minha avó, ela era uma pessoa extremamente religiosa. Ela tinha em Nossa Senhora, como eu imagino que muitos de vocês aí em Portugal, por conta desse inconsciente coletivo em torno, por exemplo, das forças marianas, ela também gostava de Nossa Senhora e orava bastante a Maria. E os meus pais, por conta dos seus trabalhos, precisavam muitas vezes viajar e eu ficava sob os cuidados da minha avó. Já havia despontado na faculdade mediúnica, os espíritos eles se manifestavam com muita intensidade, promoviam fenômenos dos mais diversos, puxavam lençol, movimentavam objetos, arrancavam os quadros da parede, mas os meus pais admitiam que esses fenômenos estavam relacionados com o fato de que nossa casa estava localizada numa encruzilhada. E eu tive que obviamente, me recolher dentro desse processo todo, dentro dessa profusão de fenômenos, porque eu sabia que, na verdade, o epicentro do fenômeno era eu. Porque era eu quem via os espíritos, eu sentia, eu os ouvia. Mas a minha avó, muito mais compreensiva, e talvez com aquela perspicácia da intuição feminina, sabia que as considerações que os meus pais levantavam não eram considerações, digamos, consistentes. E por isso mesmo, nos meus momentos digamos, de descompasso psíquico, ela me acolhia em oração. E as coisas mais gostosas que aconteciam era que, nos momentos em que a minha avó exercia esse poder da dimensão espiritual humana sobre mim, eu me acalmava. Aquela oração diferente gerava um impacto psíquico tão grande em mim que eu adormecia praticamente de imediato. E eu peço permissão para contar a oração que a minha avó fazia. Ela pegava normalmente um raminho no fundo do quintal, colocava aquele ramo na forma de cruz em cima de mim e orava a seguinte oração. Florêncio Reverendo Antoneto, se te botaram olhado, quebranto, espanto, usura, inveja, ambição e olho grosso, eu a retiro. Quem retira não sou eu, são os poderes de Deus e da Virgem Maria, amém. Maria Santíssima, esteja sempre contigo. O teu anjo de guarda, com a permissão de Deus, te guarde e te livre das astúcias do Satanás, visíveis e invisíveis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí ela orava o Pai Nosso. Essa oração tão singela causava uma reorganização psíquica no neto, de tal modo que eu me acalmava e conseguia dormir. Mas houve um dia que eu não consegui dormir, porque alguma coisa estava para acontecer. Eu sentia que nós tínhamos presenças espirituais ao nosso redor. E ela fez a oração
e eu continuei aceso. De repente eu olho para a porta do quarto e percebo um espectro se aproximar daquela porta, e de dentro daquele espectro surge um rosto de uma mulher morena, muito magra, muito magra. E a mulher morena falava, ela articulava algumas palavras que reverberavam na minha cabeça, na condição de uma voz feminina. E ela dizia: Florencinho, diga à sua avó que eu estou aqui. E eu, naturalmente, olhava para a vovó e minha avó não esboçava reação nenhuma, e eu perguntei a ela: vovó, quem é essa mulher? Aí vovó olhava para a porta e dizia: mas que mulher, meu filho? Que mulher que está aí? Eu dizia: essa vovó que está aí. Aí ela, muito inteligente, disse o seguinte: pergunte quem é essa mulher. E então eu perguntei ao espírito, que me disse ser Lelé. Diga a ela que eu sou Lelé, que eu morri de câncer do esôfago, eu fui babá da sua mãe e eu morri aqui atrás, no quartinho da empregada. E eu repeti, obviamente, todas esses dizeres do espírito, e minha avó, ato contínuo, se levantou da cama e fez o sinal da cruz, Virgem Nossa Senhora! E foi uma situação extremamente, digamos assim, constrangedora, porque ela se ajoelhou, começou a orar, eu fiquei assustado, o espírito desapareceu, eu peguei no sono em alta madrugada, e minha avó, no outro dia, pediu-me para não falar absolutamente nada com ninguém. Mas o fato é que a relação dos meus pais, ela se reposicionou, porque eu imagino que minha avó deve ter contado essa experiência para eles. De fato, Lelé havia sido babá de minha mãe, e tudo que o espírito havia conversado comigo, de fato, eram verdades que não seriam acessíveis a uma criança de 8 anos, porque eu não vivi, enfim, aquela experiência, e nunca ouvi minha mãe, nem a minha avó, falarem absolutamente nada sobre essa babá. Então, experiências desta natureza, ou experiências digamos, de dissociação, conforme o DSM-4, dentro de atividades religiosas, porque é assim que eles percebem, que eles veem, digamos, as experiências mediúnicas, ou experiências de oração que antes eram extremamente afastadas da possibilidade de uma investigação científica, têm sido observada com outros olhos pela comunidade científica do mundo, pelo menos nos últimos 20 anos. Nós temos tido alguns médicos, enfermeiros, psicólogos, desenvolvendo pesquisas extremamente interessantes em grupos específicos. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a Universidade Federal de Juiz de Fora, liderada pelo Alexander Moreira Almeida, que tem desenvolvido pesquisas importantíssimas no campo da espiritualidade e da saúde. Aqui na Bahia, por exemplo, no programa de mestrado e doutorado em enfermagem, nós já temos uma disciplina específica sobre espiritualidade e saúde, desenvolvida pela professora doutora Tânia Menezes. E assim, nós vamos observando que gradativamente a comunidade científica passa a se apropriar de uma maneira mais aprofundada desse paradigma integrador ou paradigma da complexidade, para citarmos Edgar Morin, um filósofo que revolucionou, um filósofo francês que revolucionou o campo educacional do mundo com as suas considerações que, de uma forma massiva,
estão apresentadas no livro Os Sete Saberes Necessários para a Educação do Futuro. Pois bem, essa manifestação toda, digamos, da comunidade científica, gerou um manifesto, que é o Manifesto para uma Ciência Pós-Materialista. Uma ciência que vai observar o ser humano dentro dessa sua complexidade. Uma coisa bem interessante que a gente percebe talvez um dos primeiros passos dentro da área da saúde foi o conceito de saúde oferecido pela OMS, que nos diz que saúde é um completo bem-estar biológico, psicológico e social. E mais tarde, a 110ª Câmara de Qualidade de Vida vai nos dizer que saúde é um completo estado de bem-estar biológico, psicológico, social e espiritual. Vejam que coisa interessante. E isso, sem sombra de dúvida, se deve graças a essas investigações dentro dos mais variados campos científicos na área da saúde e na área da humanidade sobre essa multideterminação humana. Mas algo também não menos interessante está inserido na história desta mulher, de Florence Nightingale. Nós estamos falando aí do século XIX, nós estamos falando da ressurgência da ciência e da ruptura desta com os fenômenos subjetivos, os fenômenos religiosos e, por consequência, os fenômenos subjetivos. Nós estamos falando de uma mulher profundamente antenada com o conhecimento científico da época, mas que não se esqueceu. Embora essa efervescência da ciência materialista de cuidar ou de abraçar, de valorizar a dimensão espiritual humana. E Florence Nightingale dizia que o cuidado da alma não podia ser separado do cuidado do corpo, devido ao senso de presença maior do humano ligado a uma inteligência divina. Ela já estava se antecipando ao que a comunidade científica nos dias de hoje chama de espiritualidade intrínseca. E que, se nós dilatarmos um pouco mais a nossa conversa para recolhermos os conteúdos espíritas que nós fomos alimentando, estudando ao longo do tempo, nós vamos perceber que ela está dialogando de uma forma maravilhosa com os espíritos luminares da codificação, quando dizem que Deus está inserido na consciência do espírito. Não é assim que nós ouvimos? Onde é que está Deus? E os espíritos nos dizem, na consciência dos indivíduos, ou na consciência dos espíritos. É aí que Deus se manifesta. Então, todos nós, sejamos ateus ou não, em algum momento da nossa vida, sentimos essa necessidade de conexão com algo superior. E esse é o germe para o desenvolvimento, digamos, de uma espiritualidade mais significativa. Aí, para ela, o cuidado, que é a essência da enfermagem, portanto, é percebido como uma prática espiritual que conecta o ser humano com algo maior que ele, o espírito. E que nós poderíamos dizer o self, ou o eu interior, onde Deus se manifesta. Isso é Florence Nightingale, meus amigos, falando da espiritualidade no século XIX, em meio ao processo de instalação do paradigma materialista na ciência. E aí, muitos anos depois, nós vamos observar vários pesquisadores trazendo-nos reflexões sobre essa importante dimensão da criatura. Eu devo dizer, e isso é importante que nós digamos para os portugueses,
que ainda tem uma visão de saúde baseada na medicina, uma visão de saúde médico-cêntrica, onde o médico é o senhor absoluto da saúde. Nós devemos dizer que nas sociedades mais evoluídas ou nas comunidades, digamos, mais evoluídas no sentido de reflexão sobre os papéis de cada profissional, as relações entre esses profissionais são relações mais horizontalizadas. E não é somente o médico aquele que detém o poder sobre a investigação dos fenômenos da saúde e da doença, da morte e do morrer dos indivíduos. E os enfermeiros, neste tocante, ou seja, no tocante à abordagem da espiritualidade como uma estratégia de enfrentamento aos problemas da saúde, são pioneiros na pesquisa. Nós temos pesquisas aqui no Brasil que datam do ano de 1947, que já abordam esse interesse dos enfermeiros em pesquisar os impactos da espiritualidade na saúde humana. Então, felizmente, por conta da influência da nossa precursora, nós temos tido a preocupação de desenvolver uma enfermagem não tecnicista, ou não somente tecnicista, porque, obviamente, a técnica é extremamente importante, sem sombra de dúvidas. A tecnologia, ela é importante, mas nós precisamos observar o ser humano na sua integralidade, porque, sem sombra de dúvidas, um indivíduo que esteja internado, por exemplo, e esteja afastado das possibilidades de prática de religião e de espiritualidade, pode ter, digamos, aumentado os efeitos nefastos do estresse provocado por esse afastamento, o que vai, sem sombra de dúvidas, dificultar a sua recuperação. E aqui, esse artigo, nós observamos a preocupação da professora doutora Tânia Menezes Oliva, que foi, inclusive, minha professora, quando eu estava fazendo as disciplinas na condição de aluno especial do programa de mestrado e doutorado da enfermagem, vai nos trazer. Ela faz uma série de reflexões ou de chamamentos da comunidade científica sobre essa necessidade de nós estarmos estudando a dimensão espiritual da criatura humana. O que a gente percebe, enfim, é que existe uma necessidade de nós separarmos alguns conceitos, porque quando nós falamos de espiritualidade, digamos, a partir do ponto de vista do senso comum, muitas pessoas podem atribuir esta palavra, digamos, à manifestação do espírito, à manifestação da alma. No sentido religioso, por exemplo, e espírita, nós costumeiramente associamos a espiritualidade ao mundo espiritual, ou espiritualidade para nos referirmos aos espíritos desencarnados superiores. A gente diz assim, que a espiritualidade te ajude, ou que a espiritualidade intervenha nesse processo difícil que você está atravessando. E no conceito científico, a espiritualidade ela abrange o sentido religioso e o sentido do senso comum, desenvolvendo, digamos, um outro conceito, conforme nós podemos observar nesta outra lâmina. Esse foi um conceito resultante de um artigo que eu desenvolvi com o título A Espiritualidade em C.S. Lewis. Nós estudamos a autobiografia desse filósofo. É um filósofo de origem britânica. Não, ele nasceu em Belfast, na Irlanda. É um filósofo irlandês, mas viveu muitos e muitos anos
na Inglaterra, foi um professor aclamado, um literata fabuloso, e um homem extremamente preocupado com a dimensão espiritual da criatura humana. Não sei se vocês já ouviram falar das Crônicas de Nárnia. Já ouviram falar das Crônicas de Nárnia? Pois é, se vocês tiverem a oportunidade de assistir o filme, vocês vão observar a preocupação deste homem em trazer uma impressão da religiosidade cristã como patamar para o alcance dessa espiritualidade no seu sentido mais amplo. Aí ele fala da tribo de Judá, fala de Jesus na forma do leão, é algo assim extraordinário. A mística, enfim, de C.S. Lewis vai nos ajudar a desenvolver um entendimento bem mais amplo sobre o que vem a ser a espiritualidade humana. Então, depois da investigação que nós fizemos dessa autobiografia do filósofo C.S. Lewis, Cleves Stepps Lewis, chegamos à conclusão de que a espiritualidade é um fenômeno de mobilização interna, essencial, ou seja, faz parte da nossa essência, e por isso mesmo subjetiva, na direção da conectividade com algo ou alguma coisa vista como maior e transcendente ao humano. Ou seja, ela permeia o ser humano ao mesmo tempo em que ela está fora desse humano e lhe é maior. E a vivência dessa espiritualidade vai conferir um sentido para a nossa existência, a partir da ressignificação da nossa afetividade, porque, sem sombra de dúvidas, um indivíduo que busca a espiritualidade cada vez mais se afasta dos sentimentos, das emoções mais instintivas, aquelas que dizem respeito à nossa humanidade, à nossa animalidade. Não nos esqueçamos que nós somos ainda indivíduos híbridos. Neste mesmo corpo hominal vicejam as heranças do nosso passado animalesco e os anseios da alma pela angelitude. Então, a partir do exercício da espiritualidade, nós vamos ressignificando a nossa afetividade, por consequência, nos reposicionamos no nosso comportamento e isso promove conforto e capacidade de superação dos desafios da existência. O que parece que é o que está acontecendo nesses últimos tempos por conta da Covid. Nós temos nos utilizado da espiritualidade para superarmos esses desafios da existência. A espiritualidade, sem sombra de dúvidas, vai gerar, por sua vez, alguns impactos muito interessantes que nós veremos nos slides a seguir. O fato é que o exercício espiritual, a espiritualidade na criatura humana, vai conferir sentido, valor, transcendência e conectividade. E o sentido estaria relacionado a um significado ontológico, ou seja, um significado muito particular para cada indivíduo, a forma particular com que esse indivíduo vê a vida. Uma coisa bem interessante para nós falarmos aqui é a psicologia do sentido criada por Viktor Frankl. Não sei se vocês já ouviram falar de Viktor Frankl, foi o fundador da logoterapia. E Viktor Frankl foi um preso nazista, esteve por longos e longos anos preso em um campo de concentração e, claro, na condição de psiquiatra, psicólogo, começou a observar o comportamento dos seus companheiros. E ele percebeu que somente aqueles indivíduos que buscavam sentido para viver num amor que estava lá fora, ou seja, na esperança de encontrar esse amor e voltar a viver as experiências de amor, eram os indivíduos que conseguiam desenvolver melhores estratégias de enfrentamento para viver aqueles dias difíceis, extremamente angustiantes, de solidão e de muita dor que eles viviam
por conta de uma prisão desnecessária. Então, nós temos a espiritualidade como um valor, que é composto por crenças, por padrões culturalmente aceitos, estimados através de comportamentos comuns para determinados povos. E no caso, por exemplo, da maioria da população ocidental, os nossos valores espirituais estão assentes no Evangelho de Jesus, que tem como lema principal: amar a teu próximo como a ti mesmo. Esse é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E depois esses dois últimos que, na minha perspectiva, se conectam e dialogam de uma forma muito mais abrangente e profunda com a nossa doutrina espírita. Seriam os elementos da transcendência, são experiências que permeiam o campo da subjetividade, são aquelas experiências, por exemplo, de transe mediúnico, as experiências das comunicações dos espíritos, as experiências da intuição, as experiências de quase morte, e depois, por fim, a da conectividade, que vai nos falar de um sentimento de íntima relação com Deus, com os outros, com a natureza, consigo mesmo, dentro de um processo do tornar-se um indivíduo, ou um ser, é o vir a ser filosófico. Essa conectividade ela é extraordinária também para explicar a necessidade da criatura humana de orar. Não sei se vocês já tiveram contato, por exemplo, com uma física e teosofista chamada Dona Zohar. E Dona Zohar trouxe-nos a ideia do ponto de Deus. Ela dizia que na estrutura biológica da criatura humana, nós podemos encontrar a presença de Deus. Como é que ela provou isso? Através de uma série de exames neurológicos e exames de neuroimagem. E nesses exames, quando o indivíduo pronunciava a palavra Deus, ou a palavra Lá, Javé, Jeová, Paizinho, sempre com sentido de conectividade, a zona cerebral adjacente à glândula pineal se iluminava. E essa zona ficou conhecida como o ponto de Deus. Para nós, os espíritas e para os cristãos, de uma maneira geral, o perdão talvez seja uma das expressões de espiritualidade mais decantadas nas nossas conversas. Sempre fala-se de perdão. Nas programações das reuniões espíritas, nos nossos grupos de estudo, nós temos visto sempre essa temática ressurgindo. E ela, para vocês terem uma ideia, não é uma temática que diz respeito só ao domínio da religião. Os cientistas também têm se preocupado em investigar essa dinâmica humana, que no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo aparece com quatro termos em grego, mais de 220 vezes. O que significa dizer que perdão é um conceito central na espiritualidade proposta pelo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, onde esse perdão, ou onde o ato de perdoar atuaria, por exemplo, na nossa saúde física? Como esse sentimento virtude poderia impactar, ou como esse sentimento virtude tão subjetivo, tão, digamos assim, rarefeito ou difícil de ser investigado pelos instrumentos de um método quantitativo, poderia impactar na nossa saúde. E aí a coisa mais interessante é que nós temos inúmeras pesquisas que vão nos dizer, por exemplo, que perdoar incondicionalmente pode nos fazer viver mais. Vejam, meus amigos,
perdoar incondicionalmente pode nos fazer viver mais. Por quê? Porque, de uma maneira geral, o exercício da espiritualidade, e dentre elas, e dentro dela, esses valores, por exemplo, como perdão, como oração, como a fraternidade, como a solidariedade, atua no eixo hipotálamo, glândulas adrenais e sistema imunológico. E é uma coisa muito interessante, porque quem vive a espiritualidade tem menos propensão, por exemplo, a desenvolver problemas cardiológicos, ou protege mais o seu sistema cardiovascular do surgimento de determinadas doenças. Por quê? Porque quando o indivíduo ora, o indivíduo equilibra, digamos assim, as suas secretas hormonais. E, neste caso, adrenalina e cortisol. O cortisol, em poucas quantidades, é responsável pelo nosso bem-estar, mas em grandes quantidades, por exemplo, ele deprime o nosso sistema imunológico, proporcionando-nos a possibilidade de sermos atingidos por processos de cascata inflamatória, processos tumorais, como cânceres, por exemplo. O perdão regula o padrão do sono e, conforme nós dissemos, pode trazer benefícios ao nosso sistema imunológico. E, mais recentemente, esse senhor, precisamente no ano de 2018, Tyler Van der Velde, um pesquisador de origem holandesa, publicou nos Estados Unidos um artigo com esse título: o perdão é um problema de saúde pública? Vocês conseguem imaginar isso sendo investigado na ciência? Algo que é tão do domínio da nossa religião, por exemplo, está sendo pesquisado na ciência como um problema de saúde pública. E aí ele vai trazendo inúmeras consequências que a ação de não perdoar, ou consequências negativas, podem, digamos, surgir dentro do nosso meio social. E mais ainda, vejam, a espiritualidade tem impacto na sociedade, nas nossas relações, também tem impacto na saúde física, como essas investigações de médicos podem nos esclarecer. Em 1997, Harold Koenig e vários outros indivíduos estudaram 1.718 pacientes com 65 anos ou mais de idade. E eles perceberam, por exemplo, que os níveis séricos da interleucina 6 e outros mediadores do sistema autoimune da cascata inflamatória diminuíam no grupo que orava, ou no grupo que exercia, enfim, a sua espiritualidade. Harris, em 1999, ele faz um estudo muito interessante em pacientes hospitalizados por cardiopatia. Foram estudados 990 pacientes. E esses pacientes internados, naquele grupo que foi, digamos assim, o que recebeu o benefício da prece intercessória, naquele grupo houve, digamos, uma alta incidência de alta hospitalar, o que significa dizer que, segundo essa pesquisa, a prece intercessória, ela gerou um impacto positivo na saúde desses indivíduos. E o que é a prece, senão o exercício da nossa espiritualidade? Não ficou gravado aqui, porque eu trouxe também uma lâmina para nós falarmos sobre a prece. E a lâmina estaria nesse intervalo dos impactos da saúde e no impacto na saúde mental dos indivíduos. Mas o que nós
o que nós gostaríamos de falar nesse intervalo é que os espíritos, já no século XIX, respondiam para Kardec, naquele capítulo da prece, no Livro dos Espíritos. É só vocês olharem. Eu não me lembro o número das perguntas, mas o capítulo é bem interessante. Então, Kardec pergunta: a prece faz o homem melhor? E os espíritos trazem-nos, digamos, de uma forma bem sucinta, mas muito interessante, a ideia de que sim, de que a prece faz o homem melhor. Porque, em primeiro lugar, a prece saneia o nosso psiquismo dos miasmas mentais que nós alimentamos ao longo do enfrentamento dos nossos desafios da existência. E, por consequência, pelo exercício genuíno da espiritualidade, no sentido de conectividade com uma força superior, a prece vai ajudar, digamos aqui, o organismo físico desse indivíduo, nesse eixo hipotálamo, glândula adrenal, sistema cardiovascular e sistema imunológico, possam, enfim, ser impactados. Mas não só. Vejam que coisa interessante. O exercício da espiritualidade, na perspectiva de Moreira e Almeida, tem um efeito direto no bem-estar psicológico, no que diz respeito à satisfação com a vida, com a felicidade, com os afetos positivos e morais mais elevados, com a diminuição, por exemplo, da depressão, dos pensamentos e comportamentos suicidas, no uso e abuso de álcool e de drogas. E, por fim, ele vai concluir que esse impacto positivo sugere ser mais relevante entre pessoas sob estresse, idosos e aqueles com deficiências e doenças clínicas. Vejam, o impacto positivo sugere ser mais relevante entre pessoas sob estresse. O que é que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo o assodar de altas taxas de estresse na nossa sociedade, por conta de diversos fatores, que não são somente os fatores oriundos da contaminação pelo Covid-19, mas os fatores sociais e econômicos desta contaminação decorrentes, porque nós estamos vivendo momentos de incerteza. Nós não sabemos se vamos morrer no próximo minuto, nós não sabemos se teremos dinheiro nas próximas semanas para podermos colocar o de comer dentro da nossa casa, nós não sabemos se os nossos filhos, se os nossos pais, se os nossos amores continuarão vivendo. Então, nós estamos vivendo, de fato, momentos de grandes incertezas e isso nos expõe aos altos índices de estresse. Ressalta-se, na conclusão desse artigo, porém, a necessidade de uma melhor compreensão dos fatores mediadores dessa associação e sua transposição à prática clínica diária. Significa dizer que nós precisamos continuar a investigar essa dimensão espiritual humana no seu impacto, não somente biológico, mas social e psicológico, para podermos entender melhor como se processa ou como se processam os benefícios da espiritualidade em nossas vidas. O fato é que ela tem trazido impactos extremamente positivos. Esse encontro, por exemplo, pode ser considerado uma manifestação, um exercício de manifestação espiritual. Nós estamos tratando das coisas fundamentais da criatura humana. Exercícios espirituais, eles podem ser desenvolvidos das mais diversas formas, não estão obrigatoriamente conectados à perspectiva religiosa, muito embora a religião pode levar à vivência da espiritualidade. O exercício da espiritualidade, por exemplo, pode estar inserido numa canção, ou cantar alguma coisa, numa carta
para alguém e pode estar inserido também na construção de uma literatura ou de uma bela página de poesia. E é assim que eu gostaria de fechar o nosso encontro, lendo essa belíssima poesia de Rabindranath Tagore, que foi recebida no dia da maior crise de saúde que eu já pude enfrentar na minha vida. Vocês vejam como os espíritos eles são generosos. Eles sempre nos oferecem a oportunidade para entendermos que a ação no bem será sempre o melhor remédio. E então, na maior crise que eu enfrentei, estando com uma glicose de mais de 450, na madrugada, sem a possibilidade de ir a um hospital, porque um diabético é contraindicado a buscar uma emergência numa situação dessa com a Covid, esse espírito, de forma generosa, se aproximou do nosso campo psíquico e psicografou de forma automática essa belíssima mensagem que se casa com esse momento difícil que nós estamos passando. Eu vou ajeitar aqui os meus óculos, porque por conta do descompasso da hiperglicemia, eu tive uma acentuação da presbiopia, não pude trocar as lentes porque eu preciso estar completamente estabilizado. Então vamos lá. Meu adorado Senhor, devo confessar-te a minha tristeza e solidão. A incerteza sobre o futuro trouxe-me os agoiros semitonados da densa escuridão dos que perderam a esperança. São gritos roucos dos desabrigados da fé a surgirem de quando em vez, quais mãos poderosas, a rasgarem o silêncio dos que se escondem. A morte, sorrateira e precisa, lança seu aguilhão transformador por sobre as almas, na forma do flagelo coletivo, separando os corações que não tardam a verter os rios caudalosos das lágrimas da saudade. E porque a dor, assustadora e dilacerante, vem arrebatando o ar que sustenta a vida, abri a janela para buscar a companhia das estrelas no final da madrugada, que anuncia a era nova. No assombroso espetáculo da alvorada, dançavam no céu os primeiros raios tintos do rei, semelhantes às cores da plumagem do marum oliore, que se aconchegava ao jasmineiro do nosso jardim, naqueles dias em que teus pés pisaram com suavidade o umbral do meu coração, em meio à melodiosa homenagem que vertia suave das cítaras de nossa amizade ressurgente. Foram elas as estrelas que me disseram que tu não tardarias. Esperei mais um pouco, quase com ansiedade infantil, guardando a vibração poderosa da certeza de que virias visitar-me no esplendor da tua imensa misericórdia. Então, quando te vi, carregado pela carruagem da aurora, a lançar-se timidamente por sobre a terra, o meu regaço se encheu do doce encanto das fragrâncias primaveris, e dele brotaram as flores da gratidão por tua chegada, com as quais desejava ornamentar-te humildemente os fios dourados da fronte. Havias escutado da minha singela oração. Escancarei as portas do casebre onde habito, para que a doirada alegria da tua visita carinhosa ali pudesse descansar. A sala de minha alma, antes vazia e sobreada, se alegrou com a tua inefável presença, na forma do sopro divino que a tudo vitaliza e desperta. Espero e confio que aí te demores, amado, pois queremos de novo ouvir na segurança do teu aconchego. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Rabindranath Tagore. Muito obrigado, meus amigos. Que Jesus possa nos abençoar e que esse momento tenha sido extremamente prazeroso para todos, como foi para mim. Muito obrigado.